porque eu estava do lado de quem perdeu. Eu não tinha perdido diretamente. Eu quero falar para as pessoas que estão à volta das pessoas que enfrentam luto, que às vezes é o esposo, a esposa, o filho, porque eu e Gabriel passamos um processo de rejeição muito grande. Nós fomos rejeitados, nós fomos excluídos. O pastor, ele silenciou o ambiente da nossa casa. A nossa casa passou a ser escura e sem alegria. Nós éramos desprezados por tudo que fazíamos. E a única coisa que eu, falando com Deus, eu falei: Senhor, o que eu vou fazer com esse casamento? Porque a minha vontade de verdade, muitas vezes ele chegou e falou: vamos divorciar. Eu falei: é verdade, mas no meu coração eu sempre tinha a palavra de que nós casamos para a eternidade. Então eu falava com ele assim: olha, nós casamos para ser eternos. E nós fizemos esse juramento. Mas eu e o Gabriel sofremos muito, irmãos, nesse período que foi de 4 anos. Foi um período de 4 anos de silêncio. Ele não ia em festas de aniversário, ele não ia em lugares para pregar, ele não ia nas apresentações do Gabriel na escola, ele não queria mais ser pai e nem esposo. Ele só falou do ministério, mas ele deixou de ser pai e ser esposo. O nosso relacionamento íntimo como casal, a gente passou mais de 2 anos sem se tocar. Meu marido deixou de me beijar, deixou de me abraçar, deixou de viver. E eu falei: Senhor, eu preciso resgatar a minha casa. Mas a única coisa que eu não deixei de fazer, irmãos, é ir para a casa de Deus. Todas as vezes, para quem já conviveu comigo, e tem muitos aqui, nesse período, eu sempre estava muito disposta na igreja. Fazia a obra do Senhor com amor afinco, e foi os meus melhores 4 anos que eu preguei, que eu ministrei louvor. Nós ganhamos muitas almas, fizemos muito trabalho de jovens, mulheres, e trabalhei muito nesse período. Mas eu fui silenciada em casa, mas não pelo Senhor. Eu tinha um momento que eu podia falar na minha casa, porque tudo que eu falava, o pastor tinha uma resposta: eu não quero, não me peça, eu não vou em reunião de família, eu não vou em reunião de nada, eu não vou em aniversário, eu não vou em nada. E eu sempre orei de madrugada, mas nos últimos 4 anos as minhas madrugadas ficaram mais intensas, porque havia uma necessidade de busca. Por quê, irmãos? A pessoa que perde, ela esquece de quem está em volta. Só que tem as pessoas em volta que também perdem. Às vezes você nunca ouviu isso, mas eu perdi o meu marido por 4 anos. Eu perdi o pai, o Gabriel perdeu o pai por 4 anos. E por muitas vezes o Gabriel, num jogo de futebol, o professor chamou a gente, vocês conhecem o Gabriel é um menino tranquilo. Falou: olha, o Gabriel está tendo alguns surtos, ele está agredindo as crianças aqui no futebol, mãe. E eu falei: olha, eu não sei lidar com isso. Ele falou: vocês não poderiam procurar uma terapia para ele ser acompanhado? E a gente começou a fazer uma terapia com uma pessoa que o Senhor conectou ao meu coração. Irmãos, e eu pude ver que eu não podia entrar na terapia, só podia entrar quem era perda direta. Mas eu também estava perdendo meu filho, meu marido. Eu também estava perdendo a minha casa. Eu também estava perdendo alguma coisa, e para mim aquilo era muito difícil. E eu lembro no dia que a psicóloga falou com ele, falou: olha, pai, você tem que se relacionar com o seu filho, pai, você tem que beijar seu filho está vivo, seu filho está aí. E o pastor não conseguia entender que para ele era só aquela perda, era só aquele filho. Parecia que havia uma exclusividade em uma criança, mas havia 2 filhos debaixo daquele propósito que o Senhor havia trazido para a vida dele. Irmãos, e ele disse algo lá, que eu fiquei na sala de fora, ele falou: olha, eu não aprendi a abraçar, não aprendi a beijar. Então tudo isso vai ser uma construção na minha vida. E um dia, irmãos, eu escutei do Gabriel, acho que é a frase mais difícil: mãe, eu sou filho de um pai morto. Eu estou aqui, pai.
Ainda tem eu aqui. E aqui tem um conflito no meu coração, irmãos. O Gabriel era um menino pequeno. Ele perdeu o irmão com 7 anos, 7, 8 anos. Ele não sabia lidar com as emoções de perda dele. Mas ele estava criando um muro de relacionamento com o pai e de resistência. E eu fui para a madrugada e falei: Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor precisa me responder. E Deus me deu essa palavra que eu vou ler para você aqui, que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 49. Que foi a palavra que eu preguei no congresso de jovens, no dia em que ele não queria me levar. Mas eu não tinha ninguém para me levar, eu não tinha carteira, então eu dependia. Mas Deus, ele tem um dia que ele vai montar o culto, ele vai montar a reunião, ou ele vai montar o almoço para ele trazer você de volta para ele. Porque ninguém vai se perder, irmãos. As minhas amigas estão aí, foram elas que colheram as minhas lágrimas e choraram comigo. Eu falava: como que eu vou viver com um homem que não me ama? Com um homem que não fala comigo, com um homem que não me abraça, com um homem que não me beija. E ela só falava assim: espera, amiga, espera. Deus está restaurando o coração do seu amigo. E nós recebemos essa palavra. E Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-te, Ele está chamando você. O Senhor me deu essa palavra, mas, irmãos, eu me atentei ao que o texto diz, a revelação da palavra rema. Aqui no chamem-no, era alguém que estava com Jesus, mas não era Jesus. Jesus deu uma ordem: vá chamar aquele cego que está gritando no meio do povo: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus deu a ordem para alguém dar uma chamada, uma balançada nesse cego. Olha, chama ele lá. A Bíblia não descreve quem é o chamem-no. A Bíblia não descreve que essa pessoa ela é uma pessoa importante. A Bíblia só vai dizer que no versículo seguinte: chegaram diante desse cego. Olha, Jesus está te chamando. E a Bíblia vai dizer que antes do cego chegar diante de Jesus, ele lança a capa, que era aquilo que ele trazia. Eu precisava que o pastor lançasse a capa, mas eu precisava também de lançar a minha capa. E o Gabriel também precisava de lançar a capa. Por isso que eu falo que amigos de telhado são importantes na igreja, que são pessoas que nos sustentam e nos levantam. Alguém teve que chamar e falar: Joyce, você não pode perder seu casamento. Joyce, você não pode perder sua família. Gabriel, você não pode perder seu pai. E aí, irmãos, eu ouvi, eu dei um nome para essa pessoa. Eu chamei ele de Espírito Santo. Eu chamei de Espírito Santo. Ele foi lá e chamou e ele lançou a capa. Irmãos, essa palavra veio diante do meu coração naquele dia, naquela madrugada que eu ia pregar. O pastor não falava comigo tinha muito tempo. A gente estava sofrendo, irmãos, porque a gente que fica do outro lado, a gente fica sem saber, porque a gente quer colocar remédio na ferida, a gente quer restaurar, a gente quer trazer aquela pessoa que não está ali, a gente quer restaurar. Irmãos, mas a gente não tem, a gente fica largado. É como se a gente ficasse invisível, a gente não existisse do lado da pessoa que perdeu alguém, ou que perdeu alguma coisa. Mas aquela pessoa trouxe o cego até Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Jesus perguntou para o cego: eu quero ver. E naquele dia que eu estava pregando a palavra de Deus, porque, irmãos, por tudo isso que eu vivi,
quase um divórcio, quase uma perda inteira emocional, quase uma perda do meu filho. Eu reconheço que eu rejeitei o Efraim no início do meu casamento. Irmãos, eu sou uma mulher responsável. Eu tenho que ter coragem para falar isso para a igreja, para você não rejeitar o que não é seu. Porque é Deus que dá. Não rejeite, eu tenho falado, irmãos. Carreguei essa dor comigo 4 anos. Por que, Deus? Por que eu fiz aquilo com aquele menino? Agora ele não está aqui mais. E agora eu vou perder meu marido, estou perdendo meu filho. Irmãos, discussões pequenas no casamento. A gente brigava por causa de colchão na sala. Qual era o motivo da nossa discussão? O pastor, ele tinha um final de semana intenso. Eu não era mãe do menino, eu não entendia que eu era mãe do menino, eu nunca entendi, eu só entendi isso depois que eu perdi. E eu vou dizer para você, você que tem filhos, que faz parte, de uma outra relação, os filhos são seus filhos, sim. Só que eu só entendi perdendo. Irmãos, o pastor saía para trabalhar no sábado, chegava meio-dia. A gente pegava o Efraim na sexta-feira. Sexta-feira, a minha família, minha mãe e meu pai ficavam esperando o menino. Mas a minha preocupação era que eu trabalhava de segunda a sábado. Às vezes tinha que entregar muitas coisas. Eu tinha que fazer muitas coisas. E eu falava, gente, ele pega o menino, mas o menino é filho dele. Ele não administra o tempo com o filho dele. E ele deixa o menino comigo. O Senhor estava me dando a oportunidade de cuidar daquilo que era dele. Colossenses 3 diz assim: faça como se fosse para o Senhor, porque como eu estava fazendo para ele, não estava bom para mim, porque era um salário que eu queria. Eu queria um salário, eu queria um casamento, eu queria tudo. Eu queria só ele. E aí, irmãos, o menino ficava comigo, a gente ia para a casa da minha mãe e do meu pai. Irmãos, meu pai fazia uma farra com aquele menino. E essa semana até lembrei, falei, gente, meu pai e minha mãe amou aquilo que eu não amava aquele menino. No início. Irmãos, é mais fácil eu falar para ele amar o Gabriel, porque o Gabriel saiu de mim, mas todos nós saímos do Senhor. Como que a gente faz isso? E eu ficava com o Efraim, eu falava, o que você vai fazer domingo de manhã? Eu tenho que ir para a igreja, ele também tinha que ir para a igreja. Como que nós vamos fazer? Aí ele falava, deixa o menino dormir. Eu, como? Deixar o menino dormindo? Como deixar ele dormindo? Nós temos que ir para a igreja, Wilson. Nós somos crentes. Nós vamos para a igreja, ele deixa o menino dormindo. Irmãos, o céu fechava lá em casa. E a gente ia para a igreja. Às vezes a gente ia para lá, às vezes a gente ia para cá, às vezes deixava ele lá. Quando chegava, irmãos, aquele clima horroroso. Quem nos ensinou a fazer a ponte de amor com o Efraim foi o Gabriel. O Gabriel, irmãos. Os filhos só vêm para nos ensinar como amar as pessoas. Eu ouvi meu filho chamando a quem eu desprezava como eu nunca chamei. Maninho. Mãe. Cadê o Maninho? Mãe. O Maninho vai vir aqui? Mãe. Cadê o Maninho? Você, Gabriel, você me ensinou a ser uma mulher amável. Eu não perdi meu filho, irmãos, mas eu perdi também. A Luciana não está aqui, mas eu quero fazer memória a ela. Porque no dia do enterro, irmãos, quando nós enterramos o Efraim, ela deu um abraço nele e encerrou um ciclo que unia os dois ainda. Porque filhos são para sempre. Você que é divorciado pode entender isso. Filhos são para sempre. Filhos é para sempre, irmãos.
E quando ela deu um abraço nele, Deus já começou a mexer no meu coração a respeito de tudo isso. Naquele dia que nós fomos pregar na igreja, uma mulher rejeitada, porque eu fiquei de lado mesmo, o pastor só conversava comigo aquilo que eu falava com ele. Irmãos, vocês não têm ideia como que essa igreja trouxe cura para a gente. O pastor não sorria. Hoje a gente vê as fotos dele, né? Sorrindo, né, Lucas? É demais. Eu tenho mais fotos chorando, você mais sorrindo. Ele consegue, irmãos, hoje dar um sorriso. E a gente consegue dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Filhos perdidos não são substituídos, nem irmãos, nem pai, nem mãe. Não tem como colocar nada no lugar quando a gente perde. É só o Espírito Santo. Nesse dia, né, ele foi bem ousado. No meio da minha mensagem, ele tomou o microfone e começou a pregar. E no meio da pregação, os jovens começaram a vir para frente. E eram jovens, porque o Senhor precisava de curar o nosso coração. Muitos jovens vieram aqui à frente e aceitaram Jesus. Nós fomos experimentados numa dor que a gente não deseja para ninguém, irmãos. Eu não desejo que seu casamento passe o que eu passei. E por isso que a gente ensina. O Gabriel está ali e ele é a nossa maior alegria, irmãos. Esse menino trouxe tanta cura para nós, né? E aí, meu filho? Eu quero te pedir perdão. Porque a mamãe também ficou calada esses anos. Nós fomos silenciados. Um pai que não falava e uma mãe que queria que o pai falava. E o filho estava calado, irmãos. O Gabriel foi silenciado. E eu tive pessoas que cuidaram dele para mim. Engordaram ele, mas cuidaram dele. Nos dias que eu não queria, eu queria o meu marido, eu mandava ele para a casa da Rosefânia. Eu falava, ai Deus, eu preciso do descanso desse menino. Eu quero ver se eu consigo resgatar meu casamento. Ele ia para a casa da Rosefânia, passava 2, 3 dias, podia passar até uma semana. Para mim não fazia diferença, a escola onde ele estudava era perto da casa dela. Ela cuidou, a Laninha cuidou, minha mãe cuidou. Meus pais, irmãos, viram tudo isso. E eu tenho certeza que tinha gente orando por nós. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele resgata qualquer. Valorize a sua casa, valorize a sua família. Eu quero chamar aqui o Gabriel e o pastor. Eu vou encerrar. E com isso eu quero falar também. E pode acreditar, Deus colocou pessoas no nosso caminho. Mês passado. É hoje. É hoje. Mas mês passado nós oramos, choramos. Uma irmã que ficou viúva com 4, 5 horas de casado. Falei, Deus, me dê misericórdia. Aquilo nós choramos ali, oramos e choramos, porque vai entender. Ela contando lá pra gente que eles casaram no civil pela manhã e o marido foi buscar o terno, passa mal e morre. Ela falando, pastor, eu sou viúva de horas de casamento. E aí, quando isso acontece, aí eu vou para dentro de mim na hora e falo, Senhor, dá uma resposta. Dá uma resposta, porque
Tem uma das disciplinas que a gente dá lá na escola que é aconselhamento, e eu tenho ensinado para eles que no aconselhamento nós não temos opinião própria, a nossa opinião não vale, o que vale é a palavra. E aí Deus me fez lembrar de Ana, que Ana, a mesma Ana que estava com Simeão, só que ela, se não me falha aqui, ela tinha 7 anos. Ela perdeu o marido, ela com 7 anos de casado. E ela dedicou toda a vida dela. Ela estava lá no dia da apresentação de Jesus. E nós também vimos aquela mãe que perdeu a filha dela. Estava indo para a escola agora, 3 meses atrás, saiu uma reportagem de jornal aí. O casal também estava lá e a menina que ficou presa debaixo do carro. Ela não morreu por afogamento, mas é como se ela tivesse, porque ela ficou internada há algum tempo. Imagina aí a gente. E ela contando pra gente que ela ligou para a filha dela para falar que não precisava dela ir na escola naquele dia. E ela está ligando e a menina não atendia o telefone. Aí ela ligou, parece que para a sogra dela, que mora perto. Ela, não, ela já passou aqui, já foi. E a menina já tinha ido. Então, são coisas que... E pessoas que Deus coloca no caminho, no nosso caminho, que é para um fortalecer o outro. É aquilo que a gente sempre fala, é um fortalecendo o outro. Para a gente colocar o outro para cima, fazer o papel daquele anjo, que o anjo fez com Jesus. Não desista, vai, só mais um pouquinho, não desanima não, está quase chegando a hora, vai, você vai vencer, vai dar certo, vamos, que o Senhor está conosco. É isso. E o que a gente fez lá com elas nesse dia foi mesmo sem entender, e orar e chorar junto. Se a gente não tiver uma palavra para te dar, pode vir que a gente vai orar e vai chorar. Porque isso a gente vai fazer. E eu vou encerrar com a nossa família aqui. Gabriel é uma bênção, irmãos. Amém. O pastor também é uma bênção. Amém. Mas eles não são exclusivos para mim. Eles são do Senhor. Claro que eu não estou preparada para perder. A gente nunca está. Se a gente soubesse, a gente se preparava melhor. Mas eu quero encerrar minha mensagem dizendo que eu aproveito eles todos os dias. Para que o remorso, os pensamentos não me enganem. Para que eu não perca a alegria de Deus hoje. Qual que é o resultado dessa conferência, pastora? Vocês falaram só de tantas perdas. Cuidado para você não perder a sua família. Não perca o amor, não perca o contato, não perca a vida, não perca o beijo, não perca as palhaçadas. Porque ele é a parte engraçada do nosso casamento. O pastor é a parte séria, a parte brava. E o Gabriel é a parte engraçada. Fica, ó. E eu falo, meu Deus, só pra gente rir, irmãos. Quando vocês vêm, eu amo ver você dando as risadas. Ontem a gente estava lá e ele, mas o Pedro, irmãos, eles davam cada estralada de risadas. Eu queria aproveitar aquilo, porque pode ser que eu não tenha mais. Nós pregamos no CONAD, pregamos no Congresso Estadual de Mulheres. Eu preguei no período, contando esse testemunho do Efraim, para mais ou menos 10 mil pessoas, em 2 conferências diretas. No CONAD foi quase 6, né? 7 com a de mulheres, deu 3 mil mulheres. E a minha frase era assim: você nunca sabe do dia da manhã. Então aproveita hoje, o seu dia de hoje. Eu quero que você se coloque de pé. Quero chamar seu esposo aqui.
E a nossa